Olá, turmas do segundo ano. Aqui quem fala novamente é o professor Guilherme, professor de arte. E eu vim explicar para vocês desta vez a respeito da segunda parte da atividade de arte do segundo roteiro de estudo. Como eu expliquei no primeiro vídeo, que eu falei sobre o grafite, que a atividade é sobre grafite, agora nós vamos para a segunda parte da atividade. Esta segunda parte fala sobre os instrumentos presentes na cultura indígena. Então, dentro da cultura indígena brasileira, dos indígenas do Brasil e os seus instrumentos musicais. Nesta atividade, ele vai falar a respeito de um instrumento. Mas como vocês sabem, a cultura indígena traz muitos instrumentos musicais diferentes e no decorrer do tempo vocês vão conhecer na escola, nas aulas de arte, estes instrumentos e também outras coisas que fazem parte da cultura. Agora eu vou ler com vocês o texto do kit, o texto dessa atividade e explico para vocês o que vocês vão ter que fazer. Então acompanhem comigo com atenção. Os povos indígenas vivem nas florestas e utilizam tudo o que a mesma oferece para sobreviver. Eles produzem os instrumentos musicais usados em danças e rituais. Você conhece o maracá? É um chocalho feito por uma cabaça e preenchido por pedrinhas ou sementes. Então, pessoal, aqui está falando de uma forma bem resumida sobre os povos indígenas, tá? Os povos indígenas, hoje no Brasil, eles vivem de uma forma diferente da forma como eles viviam lá no passado, mas eles ainda sobrevivem tirando da natureza aquilo que eles precisam, o seu alimento, a água que eles bebem, tá? Aquilo que eles usam no dia a dia vem da natureza. E eles são pessoas que sabem lidar com a natureza muito bem. E os instrumentos musicais que fazem parte da cultura, porque o povo indígena, os povos indígenas, são povos que têm uma cultura muito forte, onde a música, onde a dança é muito praticada. São coisas que eles gostam muito, que têm muito valor para eles. Então, eles também usam os materiais que a natureza fornece, que a natureza apresenta para eles, para também produzir os seus instrumentos. Então, são instrumentos bem diferentes dos instrumentos que nós vemos no nosso dia a dia, na música que a gente ouve no nosso dia a dia. Mas eles também têm. E nós temos que valorizar isso. Na atividade, está falando sobre o maracá. O maracá é um tipo de chocalho. O chocalho é um instrumento que todo mundo conhece. Até porque quando você é pequeno, os bebês têm muitos brinquedinhos que são chocalhos. Mas o chocalho é um instrumento que ele tem muita variação, ou seja, tem muitos tipos de chocalho. E o maracá é um desses. Ele é feito com uma cabaça. A cabaça, ela vem de uma árvore. Então eles tiram a cabaça da árvore, então ele vem da natureza e preenchem a cabaça, que ela é oca, ela é vazia por dentro, com pedrinhas e sementes. Então, usando a cabaça e usando aquilo que eles colocam por dentro da cabaça, eles conseguem produzir o som do chocalho. E após isso, eles, como vocês veem na imagem, eles decoram esse chocalho com as penas, com as tintas que eles produzem. Então fica um instrumento muito bonito, porque mesmo usando as coisas da natureza, você consegue perceber que os indígenas fazem coisas bonitas. Os seus instrumentos, as suas roupas, as tintas que eles produzem, são coisas que têm a sua beleza. Então você vê aí, eu vou colocar a imagem para vocês colorida, do maracá. Então é isso que vocês têm que lembrar. O maracá é um tipo de chocalho indígena, produzido com materiais da própria natureza. E a atividade pede o seguinte: você vai descer um pouco na folha e vai ler. Crie um desenho no mural abaixo, utilizando as informações que você adquiriu em nosso roteiro. Desenhe uma dança indígena com vários maracás. Não se esqueça de incluir uma floresta bem bonita, cheia de árvores e animais selvagens. Lembre-se de pintar e preencher todos os espaços em branco. Faça com capricho e use sua criatividade. Então, pessoal,
Essa atividade vai pegar a mesma ideia da atividade sobre o grafite. Da mesma forma como vocês produziram um mural inspirado no trabalho do grafiteiro Zé Palito, de Limeira, vocês percebem aqui que tem um mural, uma foto de um mural em branco. E nesse mural vocês vão produzir uma outra imagem. Naquela parte da atividade vocês produziram um mural que tinha inspiração no trabalho do grafiteiro, do Zé Palito, do artista limeirense. Agora vocês vão produzir um outro mural, uma outra imagem, inspirados nesse instrumento musical indígena que é o maracá. Então vocês vão olhar para esse espaço em branco, esse espaço retangular que é um mural, é uma parede em branco. E vocês vão criar a imagem de vocês. A atividade pede para que você faça uma dança, uma cena de uma dança indígena. Como os indígenas dançam normalmente? Eles dançam em roda. Então, a atividade pede para que você crie essa imagem de uma dança indígena, onde os seus personagens que você vai colocar, os índios que você vai colocar aí nessa imagem, eles vão usar o maracá. Então, o maracá tem que estar presente, o chocalho e o maracá tem que estar presente nesse desenho que você vai fazer. E aqui pede, não se esqueça de fazer uma floresta bem bonita. Então, onde os índios moram normalmente é na floresta. Então, você vai imaginar uma cena de indígenas dançando em roda, usando o maracá no lugar onde eles moram. É basicamente isso. Imagina o lugar onde os indígenas moram. Como é aquele lugar? O que tem nesse lugar? Aí você vai imaginar o lugar. E você vai imaginar eles dançando, usando o maracá neste lugar que eles moram. Tá? Então lembra, os indígenas têm as suas roupas, os seus instrumentos, o seu estilo de vida. E o lugar que eles moram é diferente do lugar que a gente mora. Como eu disse, hoje muitos indígenas moram da mesma forma como nós moramos, em casas normais. Mas ainda muitos moram na floresta e ainda preservam a sua cultura, como era no passado. Então é isso. Então vocês têm um muro à disposição. Então, a mesma ideia. Se você tem um muro à disposição para fazer uma imagem, você vai ocupar todo esse espaço. Então crie essa cena. A cena é um grupo indígena dançando, usando maracás na floresta. É isso que vocês vão ter que fazer. É um pouco mais complexo, um pouco mais, exige que a gente pense um pouquinho mais sobre o que a gente vai fazer. Então pense com atenção. Veja como que você quer fazer esse trabalho. Como que vai ficar bom. Faça centralizado, faça o espaço por completo. Imagine como se fosse um muro de verdade. Como que você ia fazer? Então faça com lápis grafite, com calma, depois você pinte a sua imagem. Tá? Então é isso que a atividade pede. Observe as imagens que eu vou colocar aqui para vocês durante o vídeo. E as dúvidas vão ser tiradas nos grupos de WhatsApp se vocês tiverem. Tá? Mas faça com atenção, veja o vídeo com atenção para você entender o que tem que ser feito. Tá? Faça conforme foi pedido. Tá? Vocês fazendo assim vão conseguir produzir um trabalho muito bom. Então faça com atenção, capricho, com a intenção de fazer bem feito de verdade, fazer o melhor que você pode. Então, pessoal, esse é o meu recado para vocês. Deixo aqui o meu abraço e o meu até logo. Tchau, tchau.